Graças a Deus, irmãos, que a gente pode louvar o Senhor, porque Ele é grande, Ele é merecedor de toda a honra e de todo o louvor. Espero que esse Deus grande e maravilhoso esteja presente também no seu lar, porque muitas vezes durante toda essa situação difícil que a gente vive, a gente se esquece um pouquinho dEle. Mas que Ele esteja presente agora com você e renovando as suas forças e a sua fé no Senhor, tá bom? E nós vamos aproveitar agora para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter com a gente o nosso missionário indiano, pastor Amiya Das, que veio diretamente da Índia para poder estar aqui há esses meses com a gente. É uma bênção a gente poder ter ele conosco, que ele faz parte da nossa família. É um privilégio, irmãos. São poucas as igrejas no Brasil que podem ter um missionário próprio, sendo residente, sendo estrangeiro de um outro país. E para nós Deus deu esse privilégio. E junto com ele, venha por favor, pastor Jefferson, nosso missionário na Índia, que não está podendo ir para a Índia, mas que está aqui junto com a gente. Pode pegar o microfone ali, Jefferson, por favor. É muito bom, é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. E para nós é um privilégio para que a gente possa ter o irmão junto conosco. Então, a palavra é sua. Thank you. So, what a privilege to be here in this evening. Que privilégio estar aqui essa noite. And it is a privilege for me to be part of this church and this family. É um privilégio para mim fazer parte dessa igreja, dessa família. As Pastor Paulo was telling that there are very few churches, those who can proudly say that they have missionary from other countries. Eu entendi que o pastor Paulo falou, né, que é um privilégio ter um missionário estrangeiro como parte da família. I can proudly say that I am really privileged and proud to be part of this church. Eu estou orgulhoso de fazer parte desta igreja. I thank Pastor Paulo and Pastor Rodrigo for giving me this privilege to share some thoughts from the Bible. Então, muito obrigado, Pastor Paulo e Pastor Rodrigo, por esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus. And I thank Pastor Jeff also to helping me in translation to make you understand. E obrigado pelo Pastor Jefferson para ajudar na tradução, fazer vocês entenderem. And I would like to just share some Bible passages from the first book of Genesis, chapter 22. Então, gostaria de comentar em Gênesis capítulo 22. Since we have limited time, so I would like to make use of this time to share the word of God. Então, quero fazer já uso desse tempo, que temos tempo limitado, para já falar da palavra de Deus. And I hope those who are listening and seeing this live video of preaching, hopefully God will bless you by sharing this message. E meu desejo é que você seja abençoado por ouvir essa pregação. Let us turn our attention to the first book of the Bible, Genesis chapter 22. Então, chamo sua atenção para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22. As we know that this time in the world are going through such a tough position and situation. Como sabemos, o mundo está passando por uma situação bem dura, bem difícil. And when we go through some trials and temptation in our life, we see the God's provision in our life. E quando a gente passa por provações, nós também vemos a provisão de Deus na nossa vida. And we know that we cannot say that we became the part of Christ, so we will not have any problem in our life. E a gente sabe que a gente que está agora seguindo a Cristo, não vamos ter, não é que não vamos ter problemas. Though we have Christ, we have many problems in our life. Mesmo tendo Cristo, nós temos problemas na nossa vida. And when we consider this time, especially in the whole world, e quando consideramos esse tempo agora presente no mundo inteiro, each and every individuals are going through such a infection of virus. E cada pessoa está sujeita, né, a essa infecção desse vírus.
So, but being a Christian and have faith in Christ, Mas sendo cristãos e tendo fé em Cristo, we have a positive aspect of trust in God more and more. nós temos uma expectativa, uma esperança que a gente pode confiar em Cristo mais e mais. Because we have the God and His living word with us to counsel us. Nós temos Deus, nós temos a palavra dele para nos aconselhar. A Bible is the book that has the counsel of each and every situation in our life. A palavra de Deus, a Bíblia, tem conselho e solução para os nossos problemas. I can say that God is testing our faith. Podemos dizer, Deus está testando nossa fé. So I would like to entitle my message Posso dar um título para essa mensagem? What to do when God tests our faith. O que fazer quando Deus testa a nossa fé? And this is the time that God may be testing our faith, how we can trust in Him more and more. E esse é um tempo em que Deus pode estar testando nossa fé e que podemos confiar nele mais e mais. When you look at the passage of Genesis chapter 22, Quando olhamos para essa passagem em Gênesis capítulo 22, we see a great character called Abraham in this passage. nós vemos esse grande personagem chamado Abraão, essa passagem. And this man also has gone through such a testing of faith in his life. Esse homem também passou por um grande teste na sua vida. Then what to do when God tests our faith? O que fazer então quando Deus prova a nossa fé? Let us read Genesis chapter 22 verse 1 to 4. Vamos ler Gênesis 22, versículo 1 a 4. Gênesis 22, versículo 1 a 4 diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para ir ao lugar que Deus lhe dissera, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. We call Abraham is the father of faith. Chamamos Abraão o pai da fé. Let us see this context, what Bible speak about. Vamos dar uma olhada nesse contexto, o que Deus está falando. So God has given a promise to Abraham before 25 years. Deus deu uma promessa para Abraão 25 anos antes. In Genesis chapter 12, God has promised that He is going to bless all the nation by blessing him. Deus tinha prometido que abençoar a nação que ele ainda ia fazer através And dele. he promised that He is going to give a blessed son. E Deus prometeu que ia dar a ele um filho abençoado. When you read chapter 12 in Genesis, we see that God promised him when he was 75 years old. Quando olhamos lá em Gênesis, Chapter 12, no capítulo 12, Abraão tinha... How old? he was 75 years old. Ele tinha 75 anos de idade. And he promised that he is going to give a son to him. E Deus prometeu a ele que ia dar um filho. But now when you see the climax of this chapter 22, E quando vemos agora o clímax desse capítulo 22, whatever God promised, He gave to him. o que Deus tinha prometido, ele deu. And God blessed him with a child. Ele prometeu e deu um filho. And God even told him that you put his name Isaac. E Deus falou até para colocar o nome de Isaque. And according to God's word, He put his son name Isaac. Então, de acordo, né, Deus falou agora, põe o nome de Isaque. Now he is 100 years old and God bless him. E ele tinha agora 100 anos de idade, Deus o abençoou. And maybe it is a great and most important, valuable blessing that he received from God. Provavelmente essa foi a maior bênção que ele recebeu de Deus. And he never it was possible for him to bear a son in this old age. E é claro, ele jamais poderia ter um filho nessa idade.
But what is happening here again? Mas agora o que está acontecendo aqui? Now the most weighted blessing he received from God, and God is asking him back. So, aquela bênção que ele tinha recebido de Deus, agora Deus está pedindo de volta. When you read verse 1, chapter 22, Quando lemos o versículo 1 do capítulo 22, can you read again? Verse 22, verse 1. sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. The Hebrew word used for test in this verse A palavra hebraica para provar, testar, nesse versículo, the Hebrew word is nisa. a palavra hebraica é nisa. It is not the temptation from doing something wrong from Satan. It is the temptation is called to try and prove again. É uma tentação, mas a palavra em português fica melhor, provou, porque não é alguma coisa ruim, mas alguma coisa que Deus estava fazendo. It is not the temptation to provoke him, Não era uma tentação para provocar Abraão, but it is the temptation to try and show his means to prove him again. mas era uma tentação, nós usamos a palavra provação, né? Era uma provação para testá-lo. So Bible says that God never tempt it in bad way. A Bíblia diz que Deus nunca tenta no sentido negativo, errado. There are two kind of temptation. Há dois tipos de tentação. Satan tempts us sometimes. Satanás nos tenta algumas vezes. Sometimes God tempts us, E test us. Deus nos testa, Deus nos prova. But the way God testing him here, the word nisa, Mas essa Hebrew palavra word, aparece, né, nos dois sentidos. E aqui a palavra, God knew that he has a faith. God knew that Abraham has a good Deus faith. sabia que Abraão tinha fé. But by giving this test in this text, he wants to prove him more. Mas nesse versículo é como se Deus queria prová-lo mais. That is the literal word, Hebrew word nisa means. Esse é o sentido da palavra nissa do hebraico. So Abraham was 100 years old Então Abraão tinha 100 anos de idade when Isaac was born. quando Isaac nasceu. He and his wife was childless for many years. Por muitos anos, ele e a esposa deles não tinham filhos. And they never even imagine that they will have child in their life. Eles jamais podiam pensar que eles iam ter filhos. But now God is testing Abraham. Mas agora Deus estava provando Abraão. And after receiving the blessing from God, E depois de ter recebido essa bênção de Deus, and this is their most valuable thing they have received. essa é a coisa mais valiosa que ele já tinha recebido de Deus. Now God is telling to Abraham Mas agora Deus está falando para that Abraão. he will use Isaac to bring forth the great nation. Mas ele disse que ia usar Isaac para trazer, através de Isaac, uma grande nação. God already told to him that he will bring blessing through his son. Ele já tinha dito isso, que ele ia trazer essa bênção através do seu filho. But now God is asking back the blessing he has given Mas to him. agora Deus está pedindo essa bênção novamente, tá? Remember that. De volta. Remember that. Lembre uma coisa. Now Abraham has two choices. Abraão tinha duas escolhas. He had only two ways. Só tinha dois modos. Abraham had to make a choice. Abraão tinha que tomar uma escolha. Obeying God will cost Abraham his son. Obedecer a Deus, isso ia custar a vida do seu filho. If he obey, he has to lose his son. If he obey God. Se ele obedecesse, o preço era o seu filho. And the second choice is Mas a segunda escolha, protecting his son para proteger seu filho, will be disobedience to God. seria desobediência a Deus. So what shall he do now? Então o que ele devia fazer agora? But when you see his life Mas quando você vê a vida de Abraão, in this critical situation, nessa situação crítica, and this is the most important things he has in his life. essa é a coisa mais importante que ele viu na sua vida. Now what he has to do? O que é que ele tem que fazer? What to do when God tests our faith? O que fazer quando Deus tenta Now- a nossa fé? Now in this situation, Nessa situação, many people are suffering through many sickness.
Muitas pessoas têm sofrido de And muitas they all are doenças fear about this pandemic situation. e muitas têm sofrido durante essa situação de There are- pandemia. There are many important things we have achieved in our life. Há muitas coisas que gostaríamos de ter na nossa vida. There may be most valuable thing that you have in your life. E talvez há algumas coisas muito valiosas que você tem na sua vida. And if God is testing your faith, E se then Deus asking está- the blessing that you have, E se Deus estiver testando a sua fé e pedindo aquela coisa mais importante que você tenha, He may asking you back the best things you have in Deus your life. pode até pedir de volta aquela melhor coisa que Deus deu para você. What to do when God tests your faith in this O que situation? fazer quando Deus nos testa e nos prova nessa situação? Remember the life of Abraham. Lembre-se da vida de Abraão. What he did, O que ele fez? he gave first place to God. Primeiro, ele deu o primeiro lugar para Deus. He didn't see his son that he received from many years he was waiting. He didn't? He didn't just see his son, Isaac face. He didn't see his son. He didn't see. Ah. Ele não viu para o seu filho, ele não olhou para o seu filho. He could have said to God that God, you have given me after waiting for many years. Eh, Where you want to asking this, my son? Where you are asking me? Ele não falou para Deus, Senhor, o Senhor me deu esse filho, e agora por que o Senhor está pedindo ele de volta? But he gave first place to God. Mas ele deu o primeiro lugar para Deus. Maybe his wife Sarai, Talvez a esposa dele, Sarai, maybe they might have talked together that God is telling me asking my son to be sacrificed. talvez ele podia ter conversado, falado para Sara, Deus está pedindo o nosso filho. Sarah might have talked to Abraham, don't do this. Talvez ela falaria para Abraão, por favor, não faça isso. We have waited many years to receive our Nós son. esperamos tanto tempo para ter esse You filho. change your decision, Abraham. Você mude de ideia, Abraão. Tell God that we cannot do that. Fale para Deus, nós não podemos fazer isso. Abraham did see his wife face, Abraão olhou para a fé da sua esposa. and he didn't see his son that he received from God. Ele não olhou para a fé dela, ele não olhou para seu filho. When God test his faith, Quando Deus testou a fé dele, he gave first place to God. ele deu o primeiro lugar para Deus. My friend, Meu amigo, I want to apply these things in our life. eu quero aplicar isso para a nossa vida. When your faith is tested, Quando a sua fé está sendo provada, give your first place to God. dê a prioridade, primeiro lugar para Deus. That may be the most costliest and worthy things in your life. Pode ser a coisa mais cara que você tenha na sua vida. Remember that it involves cost. Mas lembre-se, isso envolve um preço, um custo. So when God tests our faith, what shall you do, friend? Então, quando Deus testa a nossa fé, o que devemos fazer? When God tests our faith, Quando Deus testa a nossa fé, give first place to God. dê o primeiro lugar para Deus. My second point, O segundo ponto aqui, Genesis chapter 22, verse 5 to 10, please. Gênesis capítulo 22, versículos 5 a 10. Gênesis 22, 5. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai? Respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. What is the climax here? Qual é o clímax aqui? Now Abraham ready to take his son, Então agora Abraão está pronto para pegar seu filho and he took his son and some servant with him.
e pegou o filho, os servos com ele, and he's going to sacrifice his son. e foi para sacrificar seu filho. So think that as a father, Então pense assim, como um pai, and he's going to sacrifice his son. e ele vai para sacrificar seu filho. So Abraham, only son, he received from God. Esse era o único filho que ele tinha recebido de When Deus. Isaac is asking Abraham, Quando Isaac está perguntando para Abraão, Father, where we are going to sacrifice? Who will be the sacrificial things? pai, cadê o sacrifício? When Isaac is asking to his father and look at him, E quando Isaac está olhando para seu pai e perguntando, and Abraham knew that he is going to sacrifice his son. Abraão sabia que tinha que sacrificar seu filho. What could be the things that he grieved in his heart? E o que podia estar passando, né, como dor no seu coração? Or what could be the situation of a father who is going to kill his son? Qual seria a situação de um pai que vai agora sacrificar seu filho? He could not express his grief in words. Ele não podia expressar aquela dor, sofrimento em palavras. And we can see that he said that God will provide. Mas ele disse, Deus vai prover. What would be the situation when we are there? Qual seria a situação se nós estivéssemos lá? Would we able to do such things that Abraham did in his life? Será que poderíamos fazer aquilo que Abraão fez na sua vida? My second point I would like to mention, Nesse segundo ponto eu quero dizer, obey unconditionally. Obey God unconditionally. obedeça a Deus incondicionalmente. Any situation. Em qualquer situação. It may be the most difficult situation, painful situation in your life. Pode ser a situação mais difícil, dolorida na sua vida. If God is asking you to do Se that, Deus está pedindo para você fazer, unconditionally we need to obey. incondicionalmente, nós temos que obedecer. Abraham could have many other options to say, God, I can replace in place of my son. Abraão poderia dizer, eu posso pegar outra coisa para substituir meu filho. He could have put some condition before God. Ele podia ter dado algumas condições para Deus. But straight away he obeyed God and took his son to Mas sacrifice. diretamente ele obedeceu a Deus e levou seu filho para sacrificar. Abraham had to learn to obey unconditionally. Ele teve que aprender a obedecer Deus incondicionalmente. God will not look for your ability, Deus não vai olhar para sua habilidade, but God always look for our availability. mas Deus sempre vê a nossa Availability. Availability. Whether we are available or not. a nossa Available available means we are present before him or not. disponibilidade, a nossa disponibilidade. He doesn't see our ability, what kind of ability, talent we have. Deus não fica olhando o talento que nós temos. And he wants to see our submissive life. Ele quer ver nossa submissão na vida diante dele. Exactly, Abraham did that. Exatamente isso que Abraão fez. So what to do when God tests your faith? Então, o que fazer quando Deus testa a sua fé? Give first place to God. Primeiro, dê o primeiro lugar para And Deus. second thing, obey God unconditionally. E segundo, obedeça a Deus incondicionalmente. Do you obey the Lord when you are told to do something impossible? Você tem obedecido a Deus quando Deus manda você fazer alguma coisa que parece impossível? Or do you give some excuse Ou você before dá, God? ou você dá desculpas para Deus? My third point is, E o terceiro ponto é, use faith to face the test of your faith. use a fé para encarar a prova da sua fé. Let's read Genesis chapter 12 verse 2 to 3. Então veja agora Gênesis capítulo 12, 2 to 3. do versículo 2 e 3. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Remember that Lembre-se o seguinte, 25 years ago, 25 anos antes, and in Genesis chapter 12, em Gênesis aqui, capítulo 12, God already promised Abraham Deus estava prometendo a to Abraão bless this nation through him.
que abençoaria essa nação através dele. See, now when Abraham is facing such situation, E agora, quando Abraão está vendo tal situação, he remember his previous faith that God has promised to him. ele lembrou daquela fé que Deus tinha prometido a ele. He remember his blessing that God has promised to him. Ele lembrou da bênção que Deus tinha prometido a ele. We need to use our faith, sometimes remember our blessing to face the present faith. Ok? Nós temos que lembrar da fé, da bênção que Deus prometeu no passado para encarar a aprovação na nossa fé. When we are facing some problem and God is testing our faith in present time, Quando estamos encarando, when we are facing problems, facing problem, quando estamos encarando problemas and God is testing our faith in present time, e Deus está nos provando hoje no tempo presente, we should not forget the previous blessing that God has given to us. não podemos esquecer das bênçãos que Deus já prometeu a nós. The only way we can face the trials or test of our faith in present day by remembering the past blessing. A primeira coisa que nós temos que I forgot. The only way that A we única can face maneira que nós podemos encarar in present time no tempo presente, to remember the past blessing that God has given to para us. lembrar daquelas bênçãos que Deus nos deu, Let's read Hebrew chapter 11 verse 17 to 19. vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, chapter 11, 17 to 19, please. do versículo 17 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Abraham knew that God keep his promise always. Abraão sabia que Deus sempre cumpre suas promessas. And he is facing the test of his faith in present time by remembering the past blessing, promise of God. E agora ele está encarando, né, essa aprovação em lembrar das promessas que Deus fez antes. What to do when God tests our faith? Então, o que fazer quando Deus testa a nossa fé? Use our faith to face the test of our faith. Use a sua fé para encarar a aprovação da sua fé. So, God has not called us to be successful. Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, But God has called us to be faithful. mas Deus nos chamou para ser fiéis. See, remember, many faithful men are not successful men. Muitos homens fiéis nem sempre são os bem-sucedidos. Many faithful men are not successful men. Muitos homens fiéis não são os We have bem-sucedidos. plenty of example in the Bible. Temos vários exemplos na Bíblia. See the life of Paul. Veja a vida do apóstolo Paulo. He was not successful man. Ele não era encarado como um homem de muito sucesso. Think about Job. Pensa em Jó. He was not successful man, but he was a faithful man. Ele era um homem fiel, apesar de que não estava sendo bem-sucedido. Think about 12 disciples. Pense nos 12 apóstolos. They were not successful men, Eles não eram homens bem-sucedidos, but they were faithful men. mas eles eram homens fiéis. If we think that ministry is for successful, Se você pensa que if you think that the God's ministry to be success, se você pensa que o ministério é para ser bem-sucedido, we may not be successful in the earth. talvez no mundo nós não vamos ser vistos como God bem-sucedidos. called us to be faithful to Him always. Mas Deus nos chama para ser sempre fiéis a Ele. Never ever try to be successful in the ministry.
jamais procure a ser bem-sucedido but try to be faithful in the ministry. mas seja fiel no ministério. So Abraham was faithful man. Abraão era um homem fiel. He was not a successful man. Ele não era um homem In bem-sucedido. the time of test, Na hora da aprovação, remember that God's promise lembra que a promessa de Deus, in the past no passado, maybe help us to face the faith in the present time. ok? Lembra das promessas de Deus no passado que vai nos ajudar a encarar a aprovação da nossa fé no tempo A presente. promise from God is like an anchor which help us to stand in present time. As promessas de Deus são como uma âncora que vai nos ajudar no tempo presente. I would like to conclude this message Então, with quero some concluir- conclusion application. Quero concluir e aplicar da seguinte forma. God will put our faith into test at each stage of our life, Christian life. God will put our faith Deus vai colocar nossa fé into test, à prova at each stage of our life. em cada estágio da nossa And vida. we need to be ready for that. E temos que estar pronto para isso. Our goal should be to pass every test of faith. Nosso alvo deve ser passar em cada um dos testes que Deus We nos dá. cannot say that we are Christian, we live our life in a good manner, good way. Nós não podemos ficar pensando que estamos vivendo a nossa vida da melhor maneira. Always we need to be ready to face the test of our Sempre faith. precisamos estar prontos para encarar o teste da nossa fé. Testing of faith always proceed promotion. A aprovação da nossa fé sempre vai levar à promoção. See this story again. When you read the verses down, Quando você In vê chapter- a história toda aqui nesse chapter capítulo, 22, the no verses capítulo na continuação do capítulo 22, down, we see that nós vemos o seguinte: God saved the life of Isaac, Deus salvou a vida de Isaac and he said to Abraham, e disse o seguinte para Abraão: I knew that you are faithful. eu sei que você é fiel. And the promise I did before, E a promessa que eu fiz antes, I never changed my promise. eu nunca mudei a minha promessa. I'm going to bless through you all the nation. Eu vou abençoar através de você a nação. And I would like to tell you some information that, Eu gostaria só de dar uma informação. and in the year 1000 years of reign, when Jesus will come again, Quando Jesus vier novamente, that is the time that we will remember the blessing of Abraham. nós vamos lembrar daquela bênção de Abraão. And God will bless all the nation. One day. Porque um dia Deus vai abençoar todas as nações. Self-blessing and human blessing cannot be replaced with divine blessing. Self-blessing and human blessing. Uma bênção que vem do ego de si mesmo ou uma bênção humana não pode, Cannot replace with divine não blessing. pode substituir as bênçãos divinas. So we cannot compare our spiritual blessing with worldly blessing. Nós não podemos comparar as bênçãos materiais ou desse mundo com as bênçãos de Of Deus. course, God is blessing worldly, physically, materially. Com certeza, Deus nos abençoa We- fisicamente, We materialmente. cannot deny that. Nós não podemos negar isso. But if we compare, this blessing is God's blessing, everything se- that God has given. Se compararmos essas bênçãos com todas as coisas que Deus tem nos dado, But there are many people who do not know God, they are blessed more than us. temos que lembrar que algumas pessoas que nem conhecem Deus parecem abençoadas mais do que nós. That's why, therefore, we should not compare the spiritual blessing Por with isso- the worldly blessing. Por isso, não podemos comparar as bênçãos espirituais com as bênçãos nesse mundo, materiais. Remember that God has promised only one thing. Lembre-se, Deus prometeu uma coisa. Only one thing He promised. Ele prometeu uma única coisa: Food to eat, comida, to stay at home, stay somewhere else, ter um lugar para morar and to wear a cloth. Just e to até wear. roupas. Ele prometeu dar essas coisas mínimas: Food, cloth, and shelter. comida, roupa
e lugar para morar. And more than that, he never promised anything in the world. Mais do que isso, ele não ficou prometendo. If we have these three things, Mas se você tem essas três we coisas, should always thank God that He has provided us. fique contente com essas coisas que Deus tem provido para So você. remember, my friend. Lembre-se o seguinte, So when God tests our faith, quando Deus testa e prova a nossa fé, give first place to God. dê o primeiro lugar para Deus, Second, obey unconditionally. obedeça a Deus incondicionalmente, And third, use your faith to face the test of your faith. use a sua fé para encarar o teste, a aprovação da sua fé. There may be many problems ahead in the world. Pode which ter we muitos will face. problemas que ainda virão nesse mundo. We are thinking that this is corona, this is more horrible, but there may be many things will come ahead to us. Às vezes pensamos, esse corona é a coisa pior que tem, mas algumas coisas piores ainda podem vir. We always ready to face our to test our faith. Devemos estar sempre prontos para o teste da nossa fé. We have seen many examples in the Bible given. Temos visto about vários exemplos na Bíblia sobre a fé. Let us learn from their life Vamos aprender da vida desses personagens and bíblicos spiritually cheer ourselves that we can face any time e vamos our test will face. e vamos let's what cheer. Let's cheer. Let's encourage ourselves Vamos nos encorajar by learning through their life. aprendendo através da vida dessas That pessoas. anytime if God tests our Que faith, quando formos testados em qualquer tempo, we will give Him the first place, dar o primeiro lugar para obey Deus, God unconditionally, obedecer a Deus and use incondicionalmente your faith to face the test of your faith. e usar a nossa fé para encarar a aprovação da Thank nossa you fé. so much for your time. Muito obrigado pelo seu tempo. Since I could not able to share my prayer request, Desde que eu não pude escrever meu pedido de oração, just I would like to take just few minutes to share my prayer request só and mais wind up. minutinho para fazer meu pedido de oração. Pray for our ministry in India. Ore pelo nosso ministério na Índia. And since you have been working with Pastor Jeff and through this Curitiba Church, I am working as a missionary. Você tem trabalhado com o pastor Jefferson e através do ministério dessa igreja, nosso ministério lá na Índia. I came to Brazil to share our ministry, what is happening there. Eu vim ao Brasil para compartilhar o que Deus tem feito lá. And you know a little bit about our ministry. E você conhece um pouquinho sobre o nosso Of ministério. course, you knew through Pastor Jefferson Claro, before. através do pastor Jefferson antes. Pastor Jeff and Ma'am Epi, they are unable to go to India due to some government issues. E através da situação do governo na Índia, eles não estão podendo retornar à Índia. Though they are not physically in India now, Mas apesar deles não estarem fisicamente na Índia, but the way they are working when they were in India, mas da maneira como eles trabalhavam quando estavam na Índia, by staying in here, they are working in more better way again. They are Mas- working the same way. mas mesmo estando aqui, ainda estão trabalhando da mesma forma. Even pray for them so that India government may allow them to go back to India Então soon. orem pelo pastor Jefferson e a EP para que eles ainda possam voltar à Índia logo. And the help and support we receive from many Brazilian churches. E do sustento que temos recebido de várias igrejas no Brasil. Thank you so much for your help. Muito obrigado pela sua ajuda. And pray for our ministry continually. E ore continuamente pelo nosso ministério. And I supposed to be in India by this time Eu já deveria estar na Índia agora nesse tempo, due to this COVID-19. mas por causa do Covid-19, My flight has been cancelled, meu voo foi cancelado. and I'm not sure when I'm going back. E ele ainda não tem certeza quando é que vai voltar. 2 years, I think you can. Eu acho que 2 anos ele vai poder voltar. Pray that God may open the door soon. I have to book the ticket so that go back to my family and do the ministry as usual. there. Então ore, né, para que eu possa conseguir passagem, poder retornar e continuar o ministério e estar com a minha família logo. And pray for our new project of opening a Bible Institute in Hindi E ore language. pelo novo projeto de abrir um instituto bíblico. We need many labor in India. Precisamos de muitos obreiros na We Índia. want to train a committed people in their own language Precisamos treinar um povo que seja dedicado na própria língua deles, so that they can go to their people and preach and spread out the gospel.
para que eles possam ir e pregar para seu povo o evangelho. Thank you so much to listen very patiently. Então, obrigado por você estar ouvindo pacientemente. Once again, I thank Pastor Jefferson for translating my message. E obrigado, Pastor Jefferson, pela tradução. Thank you all my fellow brothers and sisters in this church and Pastor Paulo, Pastor Rodrigo. E for obrigado giving me por this time. todos os membros da igreja, Pastor Paulo e Pastor Rodrigo. I am praying every day. My family, we are praying every day for you. E eu tenho orado sempre, todos os dias, por vocês. Thank you so much for your love and concern for us and our ministry. Obrigado pelo seu amor e preocupação por nós ali no nosso ministério. God bless you all. Jai Masih. Deus te abençoe. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Muito bem, irmãos. Então vamos aproveitar aqui a presença do pastor Amiá e do pastor Jefferson para a gente já orar por eles, para que Deus possa realmente, não é muito da nossa vontade, mas levar você logo de volta para sua família. It is not our will, but we need to take you back to your family. Eu tive a oportunidade de conversar com a Sabita I had the opportunity esta semana e eles estão com bastante saudades. this week. They are missing you. Então vamos orar para que Deus possa abençoar não só a volta do pastor Amiá, mas também todo o ministério na Índia, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças e fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos pela nossa oportunidade de poder trabalhar com o pastor Amiá e sua família e todos os irmãos que estão lá na Índia e por esse privilégio de ter ele como parte da nossa família. Obrigado por ele, pela Sabita, pelas crianças. Pedimos as tuas bênçãos sobre essa família querida, para que eles possam estar reunidos o mais breve possível. O Senhor sabe todos os detalhes, o Senhor sabe por que permitiu essa pandemia bem nessa época em que ele estaria aqui no Brasil com a gente. Mas eu te peço que o Senhor continue confortando o coração dele, da Sabita, das crianças, sabendo que logo eles vão estar juntos de novo. E obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter ele aqui conosco. Abençoa também o pastor Jefferson, a Epi, para que possam receber do Senhor a direção e que, se for da tua vontade, possam também retornar para a Índia para dar continuidade ao trabalho que eles tão bem executaram lá. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ter eles na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Jai Jai Masih. Masih. You can say some words in Portuguese? Boa noite, pessoal. And so what I learned many words, but I cannot put in the. Okay. Eu estou português aprendiz devagar, and please pray for me. Thank you, my friend. Coffee with hot milk give ache in the. Say in Portuguese. Principalmente, something is there. Leite quente. It's with Paranaense accent. Com sotaque paranaense. Thank you, my friend. Obrigado, pastor Jefferson. Muito bom ter vocês com a gente.